CNN 360 está de volta, repercutindo bastante esse novo aumento de preço dos combustíveis pela Petrobras. O aumento que foi anunciado hoje, a gente mostrou aqui, a gasolina vai sofrer esse reajuste de 5,2% e o óleo diesel vai sofrer um reajuste também de 14,2%. E na esteira desse assunto, a gente, e toda essa discussão que a gente tem falado aí sobre a questão do ICMS, que aconteceu nessa semana ali dentro do Congresso Nacional, a gente relembra agora para vocês que estão em casa agora que o Congresso concluiu, aquela análise do projeto que limita o ICMS sobre os combustíveis, o gás natural, a energia elétrica e também comunicações e transportes coletivo. Pelo texto aprovado, então, fica definido que esses são itens essenciais, indispensáveis e que, com isso, os governos estaduais não podem cobrar o ICMS sobre eles, sobre todos esses serviços, acima do teto estabelecido pelo texto, que é de 17%. Levando tudo isso em conta, nós conversamos agora com o Décio Padilha, ele é presidente da Concefaz, que é o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda. Décio, muito boa tarde, você me ouve bem, Décio? Seja bem-vindo ao CNN 360. Muito boa tarde, escuto plenamente. Décio, eu queria que você avaliasse para a gente e falasse como é que vocês enxergam toda essa decisão agora, que já foi, agora aguardamos apenas essa sanção do presidente Bolsonaro desse projeto. É importante ter essa leitura inicial de vocês, por gentileza. Na avaliação do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, que desde março participa de reuniões no Congresso, de debates, de muitas entrevistas, o comitê está tentando o tempo inteiro explicar para a sociedade brasileira, para os congressistas, para a justiça, de que o que está acontecendo no Brasil, essa escalada de aumento de combustível, não tem absolutamente nada a ver com o ICMS. Tanto é que a tragédia anunciada hoje desse aumento já era mencionada há bastante tempo, ou seja, o ICMS está congelado desde novembro de 2021, mais de 6 meses. De lá para cá, a Petrobras, de forma unilateral, só o diesel, aumentou mais de 67%, porque foram 4 aumentos de janeiro ao presente mês de junho. 8,08, 24,9, 8,87 e agora 14,26. Um aumento em cima do outro vai dar mais de 67%. Então, você tem dentro de um único ano esses reajustes e o ICMS está congelado há muito tempo. E qual foi o caminho que o Brasil está adotando e que está tecnicamente equivocado? Zerar ICMS, reduzir ICMS, comprometendo a receita do ICMS, a qual constitucionalmente é obrigada a repassar 25% para a educação do que se arrecada com o ICMS, 12% no mínimo com a saúde e outros 25% para os municípios, que também utilizam esse dinheiro para a saúde e a educação. Então, a gente está comprometendo receita futura com o PLP 18, que traz um impacto de mais de 100 bilhões para os estados em 12 meses. Tivemos a Lei Complementar 192, a qual, com a decisão de hoje, a decisão monocrática de hoje do ministro André Mendonça, vai nos levar a um prejuízo de 31 bilhões de reais em 12 meses, se ela não for revertida, porque vai se aplicar uma média móvel nos combustíveis em geral. Então, a gente tem uma perda por causa do PLP 18, da receita dos estados, agora tem outra perda de receita por causa da decisão de hoje do Supremo, que a gente está recorrendo, os 27 estados se reuniram, os nossos procuradores vão entrar com um recurso, agravar essa decisão que saiu hoje com relação à Lei Complementar 192 de combustível e o PLP 18, que foi aprovado há pouquíssimos dias atrás, que também traz mais redução. E a pergunta que nós sempre fazemos para todos é: do que está adiantando fazer tudo isso com o ICMS, comprometendo os nossos investimentos dentro de um exercício social ainda que sequer acabou, está na metade, o exercício social financeiro, e a gente tem aí aumentos constantes da monta de 67% somente em 2022. Lembrando que 81% de todas as cargas do Brasil não são por cabotagem ou ferrovias, são por rodovias através de diesel, de caminhões.
Por isso que a inflação está disseminada, espalhada em diversos grupos de despesa, porque vai desde o agronegócio ao produto industrializado, tudo é transportado por diesel. Esses aumentos continuarão em virtude da conjuntura, não é o ICMS, você pode zerar, acabar com o ICMS. Inclusive é importante citar que se tivesse zerado o ICMS uma semana atrás, e com esse aumento aí, esse aumento já trouxe mais de 70 centavos por litro do diesel. É o que representa praticamente todos os estados do ICMS por litro. Então o Brasil está no caminho errado. É importante retomar esse diálogo, retomar essa discussão técnica para o Brasil não ir para um caminho que depois seja um caminho extremamente delicado. Por isso que eu faço em todos os debates dentro do Congresso esse apelo. Vamos aprovar o PLP 1472. Esse sim é o PLP que ele tem uma solução conjuntural para um problema conjuntural e não se resolve o problema conjuntural de inflação por causa de uma guerra que puxou o barril de petróleo para mais de 120 dólares com uma solução estrutural, que é reduzir para a vida inteira o ICMS, que é um tributo que é a base pela construção da saúde e da educação. E a solução é a conta de equalização, que a gente vem demonstrando isso, que ela vai ser através de... Você pode estabelecer 40% ou um pouco mais dos dividendos pagos ao governo federal pela Petrobras numa conta de equalização, que ela vai ser um amortecedor. Toda vez como hoje teve um anúncio de 14%, 15% de aumento, 11% de aumento, você tem com essa conta de equalização, se ela tivesse já aprovada, em reduzir muito o aumento desse, que poderia ser 1%, 2% se ela tivesse sido aprovada, mas o PLP não andou. Tudo que andou foi para reduzir o ICMS e está aí. ICMS congelado, com 2 legislações que reduz mais ainda, e você tendo aumentos absurdos de combustível, porque o diagnóstico está errado. A causa que aumenta é uma conjuntura de uma guerra que puxa o preço do barril lá para cima e que a Petrobras repassa e o Brasil depende de diesel para transportar carga. Décio, você sabe que aqui no CNN 360 a gente sempre faz essa entrevista de forma bastante honesta, a gente tem a participação dos nossos analistas. A Renata Agostini, lá de Brasília, tem um questionamento para fazer para o senhor. Por favor, Renata. A Renata está sem áudio, a gente vai tentar ajustar o áudio da Renata, daqui a pouquinho a Renata volta. Vamos chamar o Yuri Pita, então, ou o áudio da Renata já está ok? Vamos chamar o Yuri. Yuri, por favor, Yuri. Legal, Kenzo. Secretário, boa tarde, obrigado por estar conosco, Décio. Você mencionou essa questão do diesel, de, por exemplo, se os estados tivessem zerado o diesel e o governo fez um aceno ali com uma daquelas PECs que está para ser apresentada no Congresso Nacional, para que os estados zerassem o diesel até o fim do ano e seriam compensados por isso pelo governo federal. Agora, nessa discussão do PLP 18, a gente viu uma preocupação não só de vocês, secretários da Fazenda, mas também os secretários de Educação e Saúde, de um temor de que a compensação discutida pela emenda apresentada no Senado não se consiga colocar em prática, não se tenha clareza de como ela vai funcionar. Daí pergunto, qual é a confiança que os estados têm neste momento em relação a essa compensação, do impacto do ICMS pelo PLP 18 e de uma eventual compensação do governo federal caso zerem o ICMS do diesel temporariamente até o fim do ano? Existe uma disposição dos estados, quando essa PEC começar a tramitar e eventualmente for aprovada, de fato zerarem o diesel nesse momento circunstancial? Essa compensação, ela é só por 6 meses. Isso é muito importante. O ICMS é o tributo que traz quase toda a receita do estado. O ICMS significa, em média, 70%, às vezes até mais, dependendo do tamanho do estado. Se o estado tiver pouco fundo de participação, os estados mais ricos, eles têm mais ICMS na sua representação de receita. Então, você está falando de praticamente quase toda a receita de um estado é o ICMS. E quando a gente fala de telecomunicações, combustível, energia elétrica, isso representa 41% da receita total de ICMS. Estamos reduzindo com o PLP 18 ad eterno, definitivamente a receita do ICMS, que constitucionalmente é obrigado 25% ir para a educação, no mínimo 12% para a saúde e outros 25% obrigatoriamente também para os municípios, os quais aplicam em saúde e educação também. Então, todo esse recurso está sendo retirado
por causa da redução das alíquotas imediatamente. O Supremo tinha modulado energia elétrica e telecomunicações, o PLP 18 trouxe aplicabilidade imediata, porque a sensibilidade que o Supremo teve de preservar os orçamentos em curso e os estados se prepararem para uma redução tão significativa dessa, na aprovação da lei não houve esse cuidado e foi tudo de uma vez. O que é que está acontecendo então? Lógico que quando baixarem as receitas, que vão baixar, você vai mandar menos recursos para a saúde e educação, isso é óbvio, isso está na Constituição, as vinculações percentuais, e lembrar que essa compensação, se ela ocorrer, que vai se gastar aí bilhões de reais, se ela ocorrer, essa compensação ela só tem 6 meses, apenas 6 meses. E depois disso, como é que fica a receita futura dos estados? Como é que fica a educação e a saúde daqui a 1, 2, 3, 4, 10 anos? Reduzida ad eterno. Então, é um equívoco, o erro está feito, a gente está com um problema grande agora no país, está aí, tanto que se disse um aumento hoje de 14,26%, quando se junta aos outros aumentos, já estamos em 67% só esse ano de aumento de diesel, ocasionando uma inflação muito elevada e vai continuar por causa da conjuntura, os aumentos vão continuar porque a guerra da Ucrânia permanece, a gente não aprovou a conta de equalização, que era um projeto de lei que ajudaria nisso. E agora estamos aí reduzindo receita de ICMS, o ICMS congelado há mais de 6 meses, não evitou esses aumentos e a gente continua com projetos de leis, né, que vão reduzir a receita que é vinculada à educação e saúde. Então, estamos diante de uma situação muito delicada e o que o nosso Comitê Nacional vem colocando constantemente é que um problema conjuntural tem que ser com uma solução episódica, rápida, que ela se encerra quando o problema conjuntural desaparece, que é exatamente a conta de equalização, através dos dividendos da Petrobras, e não está zerando o tributo, acabando com o tributo, tributos esses que são vinculados à saúde e à educação, que da onde vão vir os recursos em 2023, em 2024, para a saúde e educação? Da onde vão vir os recursos que sustentam os hospitais, as UPAs, as escolas públicas, as escolas integrais que têm um custo elevado, porque são 3 expedientes que a criança fica na escola com atividade extracurricular. Da onde vão vir esses recursos se estão retirando tudo do ICMS? Quando a gente sabe que não vai adiantar absolutamente nada. Por exemplo, só esse aumento de hoje, ele vai custar mais de 70 centavos no diesel. Se você zerar o ICMS, a maioria dos estados praticam 70 e poucos centavos do ICMS, alguns 60 e pouco, outros 70. Se você zerar um aumento desse, consome tudo. Então, o caminho está errado. Não se resolve um problema conjuntural com a estrutura do ICMS. Ele está congelado e não evitou nenhum aumento. Se zerar ele, continuarão os aumentos. Um simples aumento feito de hoje, ele já representa todo o ICMS do diesel. Décio, a Renata Agostinho agora tem um questionamento para fazer para você. Renata. Secretário, o senhor falou logo no início sobre a decisão do ministro André Mendonça, que os estados estão preparando um recurso. Qual o desfecho ou o que os estados pretendem, né, com o STF ao questionar a decisão que veio hoje, que o senhor disse que impõe aos estados, né, uma renúncia, né, um prejuízo ainda maior na arrecadação? Fora toda essa repercussão financeira, quando for sancionado o PLP 18, já tem um problema aí grave que os estados estão enfrentando, que é a Lei Complementar 192. Com a decisão de hoje do ministro André Mendonça, que obriga a gente a aplicar a média móvel dos últimos 60 meses, isso traz uma redução para o preço praticado hoje dos estados em 12 meses de 31 bilhões. Então a gente está recorrendo ao Supremo. Estamos muito esperançosos que o Supremo reverta isso, o plenário do Supremo Tribunal Federal, até porque o Supremo, numa situação bem parecida, o Supremo, quando analisou telecomunicações e energia, o Supremo teve toda a sensibilidade de aplicar uma modulação para 2024, exatamente sabendo da importância que tem o ICMS para a saúde e para a educação, as vinculações constitucionais. Então, a gente tem muita esperança que foi esse mesmo Supremo Tribunal Federal que tomou a decisão de energia elétrica e telecomunicações. A gente tem esperança com o nosso recurso que ele aprecie e que a gente consiga reverter essa liminar que foi concedida hoje, que ela vai trazer, fora o PLP 18, mais redução imediata de ICMS e vai comprometer a manutenção dos serviços de educação e saúde
em virtude de que é vinculado diretamente tudo que se arrecada de ICMS à saúde e à educação. Décio, muitíssimo obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. A gente conversou com o Décio Padilha, presidente do Concefaz. Muitíssimo obrigado, até a próxima oportunidade. Eu que agradeço e queria aproveitar o espaço para dizer que uma inflação que está diante de uma conjuntura e que ela já está em 2 dígitos não vai se resolver com redução de ICMS. Obrigado, Décio. Até a próxima oportunidade.